Olá, quinto ano. Todos bem? Estamos juntos novamente hoje para mais uma aula. A aula de hoje, olha aqui, a aula de produção textual. Nós vamos trabalhar a língua portuguesa, vamos trabalhar uma produção de texto, mas hoje é uma aula um pouquinho diferente porque você não tem o material impresso aí na sua casa. Mas nós vamos fazer todas as atividades no seu caderno, que você já tem, o caderno que você utiliza para fazer as suas atividades. Como eu disse, a nossa aula hoje é de língua portuguesa. Quem já tem um caderninho separado para a língua portuguesa, pode pegar. Quem usa o mesmo caderno para todas as matérias, também não tem problema nenhum. Então, prepare o seu material para podermos começar a nossa aula de língua portuguesa de hoje. A produção de texto que nós vamos trabalhar hoje é sobre diário. Acompanha comigo a leitura que eu vou fazer para vocês. Lembrando que como você não tem esse material impresso, acompanha aí na telinha. Diário é um tipo de texto íntimo em que uma pessoa relata experiências, ideias, opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos e fatos do seu cotidiano. Por que recebe esse nome diário? Porque normalmente a pessoa registra diariamente o que acontece em sua vida. Então ela vai contando tudo o que aconteceu naquele dia, seja uma coisa engraçada, algo divertido, também pode ser triste. Como foi falado aqui, a gente pode colocar no diário nossos sentimentos, todos os acontecimentos que foram passando em sua vida, você pode ir registrando no seu diário. Normalmente as pessoas registram aqueles fatos que são mais marcantes. Emoções fortes, pode ser uma emoção positiva, mas pode ser também uma emoção negativa. Talvez aconteceu alguma coisa triste e você quer desabafar com o seu diário. Muitas vezes as pessoas não têm o hábito, ou às vezes têm vergonha, ou quer contar um segredo, então não pode contar para nenhuma pessoa. E aí onde a pessoa vai colocar esses sentimentos? No seu diário pessoal. É muito comum isso. Se você nunca fez, hoje você vai ter a experiência de escrever pelo menos uma página de diário. E aí, quem sabe, você cria o hábito e começa a escrever diariamente sobre os fatos da sua vida. Além do diário pessoal, que é registrado em um caderninho, como tem aqui no nosso desenho, é um caderninho convencional, alguns vêm enfeitados, cada um vai colocando a sua maneira pessoal de incrementar o seu diário. Mas além do diário tradicional, é muito comum atualmente encontrarmos também os blogs, né? Olha aqui na sua telinha. O blog, como está mostrando aqui nessa página, nessa imagem, ele é um diário eletrônico. Acompanhe comigo aqui, ó. O blog é um diário eletrônico. Como a própria palavra diz, o registro dele normalmente é diário. É a mesma coisa que acabamos de ver no slide anterior. Mas no slide anterior nós vimos um caderninho, onde a pessoa escreve manualmente, registra suas emoções, seus sentimentos, seu cotidiano. E tem também o blog, que é um registro eletrônico. Você cria uma página na internet para que seja o seu blog e todos os dias você vai alimentando aquele blog, você vai escrevendo, você vai atualizando, mas é de uma maneira que as pessoas podem consultar, ler o seu blog, ler tudo que você publicou lá no seu diário pessoal. E no outro, que eu acabei de mostrar, que é um caderninho convencional, as pessoas só vão ler se tiverem a sua autorização. Senão você guarda o seu diário só para você. Por isso que é chamado diário pessoal. Vamos ler duas páginas de um diário. Nós vamos ler o diário de uma menina e o diário de um menino. Por quê? Muitos meninos acreditam que diário é coisa só de menina, que eles não gostam, que eles acham que não é interessante. Por isso eu trouxe o diário de uma menina e o diário de um menino, para vocês perceberem que não tem problema nenhum, seja menina, seja menino, podemos escrever no diário sempre que tiver vontade. E é bem divertido o diário desse menino. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, primeiro
é o diário de Biloca. Então, acompanhe a leitura que eu vou fazer, porque você não tem esse material aí. Acompanha na sua tela. 15 de fevereiro. Ganhei esse diário hoje. Mentirinha. Eu ganhei no ano passado, no dia da troca do presente de amigo secreto. Fiquei super feliz de ter sido amiga da Dri. Além do diário, ganhei uma pulseira lindérrima. Adorei o diário, mas só estou começando a escrever porque vieram as férias, o início das aulas. Na verdade, não tinha começado ainda por pura preguiça. Gostar de escrever eu até gosto. E prometo, de pés juntos e dedos cruzados, que a partir de hoje não falhe um dia sequer. Só se... Espero realmente que aconteçam boas coisas para contar. Se for como ano passado, cruz credo. Nem gosto de lembrar. Mas como não consigo controlar a portinha da lembrança, acabo pensando tudo outra vez. A pior de todas foi mesmo a recuperação que ganhei em português. Por pouco, muito pouco, não termino o ano como uma preciosa bomba que certamente iria explodir na minha casa. Ufa, ainda bem que passou. E o que passou, passou. Como diz minha avó, águas passadas não movem moinhos. Se movem ou não movem, não quero saber. Este ano não vou marcar bobeira. Recuperação, nunquinha, nunquinha. Vou tirar tudo de letra. Bem, chega de falar de coisa chata. Acho que para começar um diário é preciso coisas alegres, senão dá azar. Então, esse foi o diário de Biloca. Agora, nós vamos ver um outro diário, que é de um menino. É esse personagem aqui. O nome dele é Greg. Não apareceu aqui o nome dele, mas depois vocês vão poder perceber e conhecer mais no slide seguinte que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui é o diário do Greg. Ele começa assim: setembro, terça-feira. Em primeiro lugar, quero esclarecer uma coisa. Isto é um livro de memórias, não um diário. Eu sei o que diz na capa, mas quando a mamãe saiu para comprar essa coisa, eu disse especificamente que queria um caderno sem a palavra diário escrita nele. A outra coisa que eu quero esclarecer agora mesmo é que isso foi ideia da minha mãe, não minha. Mas se ela acha que eu vou escrever meus sentimentos aqui ou coisa do tipo, ela está louca. Então, só não espere que eu seja todo querido diário isso, querido diário aquilo. E olha a reação dele aqui com o diário na mão. Então, nessa página do diário, o Greg conta quando a mãe comprou para ele o caderno para que fosse feito de diário e ele não queria uma capa escrito diário. Ele disse para a mãe especificamente, como está em letras garrafais, aqui em letras grandes, que ele não queria escrito a palavra diário. Por que será que o Greg teve essa reação? Por que ele não queria um caderno que ia ser um diário, mas sem a palavra diário escrita na capa? Vai pensando aí, por que será que o Greg teve essa reação? E aqui eu trouxe para vocês de onde foi retirado esse texto, essa página do diário. Tenho certeza que você, mesmo se ainda não leu, mas você já ouviu falar desse livro que tem o título Diário de um Banana. Esse aqui é o Greg. O Diário de um Banana é um livro que tem várias edições, não tem só essa, né? Se você consultar aí na internet, você vai achar várias edições do Diário de um Banana. Então, o Diário de um Banana é um romance em quadrinhos. Ele é bem divertido. Jeff Kinney é o seu autor. Olha um trechinho aí, né, do Diário de um Banana. Não é fácil ser criança e ninguém sabe disso melhor do que Greg Heffley, que se vê mergulhado no ensino fundamental, em que fracotes subdesenvolvidos dividem os corredores com garotos mais altos, mais malvados e que já se barbeiam. Em Diário de um Banana, Greg nos conta as desventuras de sua vida escolar, em busca de um pouco de popularidade e também de um pouco de proteção. O garoto se envolve em uma série de situações que procura resolver de uma maneira muito particular.
Então, no diário de um banana, o Greg vai contando várias situações que acontecem com ele na sua vida escolar. Esse que nós acabamos de ler, essa página do diário do Greg, não fala nada da vida escolar, porque foi quando ele começou a escrever no diário, foi quando a mãe dele comprou esse caderno para que ele pudesse começar a escrever. Se você quiser fazer essa leitura, eu recomendo, é bem gostosa. Agora é a sua vez. Chegamos aí na nossa atividade de hoje, na nossa primeira atividade de hoje. Imagine que você acabou de ganhar um diário, como nós acabamos de ver que o Greg ganhou da mãe dele, e vai escrever a sua primeira página. Então, você está iniciando a escrita no seu diário. Nós vamos escrever a primeira página. Roteiro de trabalho. Então, aqui eu trouxe algumas dicas para você. O diário, ele não tem uma regra muito específica para escrever, porque como eu falei anteriormente, é um diário pessoal, é a sua maneira. Mas mesmo assim, nós precisamos seguir aí, vamos seguir essas indicações, esse roteiro, porque você está começando a fazer esse tipo de texto. Então, essas indicações podem ajudar você. Então, número 1, comece registrando a data. Você viu que tanto a Biloca quanto o Greg colocaram lá a data. Não precisa ser a data completa, mas pode colocar o dia da semana, pode colocar o mês e pode colocar também a data completa. Você vai definir como quer fazer no seu diário. Número 2, pense qual será o assunto, o que você quer escrever nessa página do seu diário. Então, como eu disse, você pode escrever várias situações da sua vida, do seu cotidiano. Pense qual é a situação que você quer escrever. Você pode escrever algo que aconteceu há um tempo atrás? Também pode ser. Como você não havia registrado, você pode lembrar de um fato que você passou em algum momento passado e contar agora no seu diário, para começar. Número 3. Você pode expressar os seus sentimentos e emoções, como nós já falamos. O 4. Faça desenhos ou até colagens para deixar o seu registro mais interessante. Muitas vezes, o dono de um diário, a pessoa que fez o seu diário, ela desenha, ela enfeita a página da sua maneira, com as suas características. Às vezes, ela cola alguma coisa que tem relação com o fato que ela está contando. Então, como disse aqui, ó, para deixar o seu registro mais interessante. Então, cada um vai fazer a sua maneira. E finalize com uma despedida e com o seu nome. Normalmente, quando estamos escrevendo no diário, é como se você estivesse conversando com alguém. Você está conversando com quem? Com o diário. Então, você está colocando tudo no papel, o que você poderia estar falando com uma pessoa. Outro detalhe, quando escrevemos em um diário, nós utilizamos a linguagem em primeira pessoa. O que isso quer dizer? Nós temos a linguagem em terceira pessoa e em primeira pessoa, que nós vamos nos aprofundar em outras aulas sobre esse assunto. Mas agora eu só vou simplificar o que quer dizer isso para você poder pôr em prática na escrita do seu diário. O uso da primeira pessoa, que é o que você vai usar para escrever o seu diário, é quando o narrador está falando dele mesmo. No caso, quem vai ser o narrador? Você. E você vai estar contando a vida de quem? A sua. Você vai estar contando um fato da sua própria vida. Então, você vai estar escrevendo um texto em primeira pessoa. Como você poderá começar o diário? Por exemplo, hoje eu fui à escola, se estivéssemos indo à escola, não estamos, né, pessoal? Mas se estivéssemos indo à escola. Hoje fui à escola e aconteceu um fato bem engraçado durante o recreio. Meu amigo, e aí você continua. Então, eu usei o eu, que é linguagem em primeira pessoa. Eu usei o meu, quando eu fui falar meu amigo. Então, todos esses recursos que você vai usar para escrever o seu diário tem que ser em primeira pessoa. Os pronomes eu, meu, nosso, são todos pronomes de primeira pessoa e são eles que você vai utilizar para escrever o seu diário, porque você vai estar contando a sua própria vida para o seu diário, ok? Então, faça aí com bastante dedicação, com bastante capricho, para que fique interessante o seu diário e quem sabe você cria o hábito de escrever todos os dias, ou pelo menos em alguns dias que você tiver passado por uma situação mais legal, mais interessante ou até mais triste,
Certo, pessoal? Chegamos então na hora da tarefa. Então, nós chegamos na hora da tarefa, parte 1. Olha o que está escrito aqui, que eu até destaquei. Leia novamente a página do Diário de Biloca. Você vai ler aí na sua tela, porque você não tem em mãos. E responda em seu caderno. Você não tem essas questões impressas aí. Então, você vai ter que escrever tudo no seu caderno. Então, olha só. Essas questões que eu vou ler e explicar agora para vocês são do Diário da Biloca, do primeiro diário que nós lemos. Letra A. Por qual motivo Biloca demorou para começar a escrever em seu diário? Ela usou algumas explicações lá, mas tem um motivo real que ela mesma contou por que ela demorou para começar a escrever no seu diário. Letra B. Você acha que ela gosta de escrever? Então, você vai colocar sim ou não, mas vai justificar a sua resposta. Como vai justificar a sua resposta? Você vai explicar por que você acha que ela gosta de escrever ou por que você acha que ela não gosta de escrever. E como que você vai justificar? Através da leitura que você vai fazer novamente do diário dela, você vai conseguir responder se ela gosta ou não de escrever. Letra C. De acordo com o que Biloca escreveu, qual foi o pior acontecimento para ela no ano anterior? Ela contou lá e não foi um acontecimento legal, não. Então, leia novamente para você lembrar. Letra D. Leia. Abre aspas, porque lembra que nós já estudamos a pontuação e quando eu retiro um trecho, uma expressão, nós colocamos entre aspas para destacar essa expressão. Então, olha só. Leia. Águas passadas não movem moinhos. Este é um ditado popular usado pela avó de Biloca. Foi usado pela avó de Biloca, mas nós também utilizamos muitos ditados populares. Se você nunca ouviu esse, pode acontecer de você nunca ter ouvido ninguém falar isso. Olha, águas passadas não movem moinhos. Então, se você nunca ouviu essa expressão, esse ditado popular, pergunte aos seus pais, a quem tiver aí na sua casa, o adulto que tiver aí na sua casa, eu tenho certeza que eles vão conseguir te ajudar nessa resposta, porque você vai explicar o significado dessa expressão, o que quer dizer águas passadas não movem moinhos, que ela utilizou lá no seu diário. Pergunte aí em casa que eu tenho certeza que alguém vai poder te ajudar. E a última, do Diário da Biloca, letra E, se você pudesse, qual conselho daria à Biloca? Depois que você leu essa página do Diário da Biloca, você viu que ela contou alguns fatos, ela contou o fato que foi o pior da vida dela no ano anterior. E aí, qual seria um conselho que você daria para ela? Pense, elabore uma resposta direitinho aí para que você possa dar esse conselho à Biloca. Agora a tarefa 2. Agora nós vamos fazer a tarefa de acordo com o texto do Greg. Olha aqui. Agora, releia a página do diário de Greg para fazer as atividades propostas. Letra A. Greg quis esclarecer duas coisas quando escreveu esta página em seu diário. Lá ele citou 2 pontos que ele queria esclarecer. Eu quero saber o que ele esclareceu. Então, você vai citar as duas coisas que ele esclareceu lá no seu diário. Letra B. Em sua opinião, então olha só, é uma questão de opinião, mas apesar de ser uma opinião, é baseado no que você leu também. Por que Greg não queria um caderno que estivesse escrito diário? Lembra que ele falou lá no início do diário que a mãe foi comprar um caderno, mas ele deixou especificamente determinado que ele não queria nada que tivesse escrito diário na capa. Por que será que ele não queria que tivesse escrito diário na capa? Pensa bem para você responder. Tenho certeza que você entendeu por que ele não queria que tivesse escrito diário na capa. E a última questão. Em alguns trechos, Greg escreveu algumas palavras com letras maiúsculas e eu coloquei elas aqui para vocês. Então, ele colocou essa expressão, né? Livro de memórias, especificamente, e mãe. Então, o que eu quero saber nessa questão? O que ele queria demonstrar com essa escrita? Se você prestou atenção, quando eu li a página do diário do Greg,
eu li com uma entonação diferente quando eu cheguei nessas palavras. E aí você volte ao texto do Greg, ao diário do Greg, leia novamente para você prestar atenção por que ele escreveu em alguns momentos essas palavras com letras maiúsculas. E responda aí no seu caderno. Chegamos ao final desta aula, espero vocês na próxima. Espero que vocês consigam escrever no seu diário com bastante carinho. Normalmente, quando passamos a gostar de escrever sobre a nossa vida, nós tratamos com carinho, porque afinal de contas estamos falando da nossa vida, dos fatos que nós passamos diariamente. Certo, pessoal? Então, espero vocês na próxima aula. Até lá. Bons estudos aí.